Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer horário do dia. Aqui é o professor Jorge e vamos ter uma aula de estática dos sólidos, equilíbrio do ponto material. Que legal, vamos lá. Primeiro, vou pensar aqui em uma força F1 aplicada a um ponto. Bom, teoricamente, se esse ponto for deslocado, vai ser na direção e sentido da força F1. Mas meu interesse aqui é que o ponto continue parado, o equilíbrio do ponto material. Então vamos lá. Eu vou colocar na origem da aplicação da força um eixo cartesiano com x, y, y. Que bacana. Então vamos lá. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma projeção da força F1 nos eixos x e y, inicialmente no eixo y. E eu sei o seguinte, que a projeção da força F1 no eixo y é a força F1 projetada no eixo y. Então, F1y. Ok, fiz isso para o y e vou fazer também para o x. Então, a projeção da força F1 no eixo x é F1 no eixo x. Bom, ok, fiz isso para a força F1. Não sei se vocês perceberam que a força F1 ela é um cateto oposto a esse ângulo θ, que é o ângulo entre o eixo x e a força F1. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso usar o seno de θ, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. E quem que é o cateto oposto? O F1, a força F1 projetada em y. E quem vai ser a hipotenusa? A própria força F1, a hipotenusa aqui nesse caso. Então, seno de θ. Força 1 projetada em y dividido pela força F1. Ok, legal. Então, olha só. Se eu quiser isolar a força F1 projetada em y, vai ser igual a força F1 vezes seno de θ. Então, guardem essa equação. Força 1 no eixo y igual a F1, força F1, vezes seno de θ. Quer dizer que seno, nesse caso, é para o eixo y. Então, para o eixo x, só pode ser o cosseno de θ. Então, agora, vou fazer a mesma coisa para o eixo x. Então, olha só, cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa, que é igual a força 1, projetada no eixo x agora, dividido pela força F1, que nesse caso é a hipotenusa. Então, a força F1 projetada em x vai ser igual a F1 vezes cosseno de θ. Guardem essa equação. Bom, e agora? Vamos supor que no ponto de aplicação de força eu vou ter mais uma força sendo aplicada, que é a força F2. Só que dessa vez o ângulo entre a força F2 e o eixo x vai ser o ângulo alfa. Coloquei aqui outro símbolo grego. Então, tudo que eu fiz para a força F1, eu também vou fazer para a força F2. Vou fazer o quê? Uma projeção da força F2 nos eixos y e x. Então, eu vou ter aqui uma força F2 em y e uma força F2 em x. A mesma projeção, só que agora da outra força. E vou fazer a mesma história para ter as equações. Então, olha só que interessante. Tudo que eu fiz para a força F1, vou fazer para a força F2. E vou ter uma equação F2 em y igual a menos F2 vezes de alfa. Por que menos, gente? Aqui. No F1, eu não tinha menos. Mas olha só o sentido do eixo aqui. Y e x. No y, para cima, sinal positivo. Aqui, olha, para baixo, da origem para baixo, sinal negativo. E a direção do vetor F2 é para baixo. Então, a força F2 em y, projetada em y, vai ser igual a menos F2 seno de alfa. Nesse caso, a força F2 no eixo x continua sendo positivo. A F2 em x e F1 em x têm o mesmo sentido. Bom, guardem essas equações. Tudo que eu fiz para F1 e para F2, eu posso também fazer para outras equações. Exemplo, eu vou projetar mais uma força aqui, a força F3. Só que para a força F3, eu vou usar o ângulo beta entre a hipotenusa e o eixo x.
Nesse caso, a hipotenusa é a força F3. Então, tudo que eu fiz para F1 e F2, eu faço também para F3. Então, olha só que legal, gente. Agora, a força 3 em Y igual a força 3 vezes o seno de beta, aqui eu vou ter um sinal positivo aqui, porque olha só, a seta está para cima, no eixo Y. Mas, em compensação, a força F3x, a força F3 projetada em x vai ser menos F3 cosseno de beta. Olha só o sentido da seta aqui, gente. Aqui está a origem. À direita, valores positivos, à esquerda, valores negativos da origem aqui. Ó. Então, e tudo que eu fiz para F3, eu também posso fazer para F4. Eu posso colocar mais uma força aqui. Só que agora eu vou usar o ângulo φ. Esse símbolo aqui, gente, é φ. Então, olha só, tudo que eu fiz para F1, F2 e F3, eu estou fazendo uma força F4, uma projeção nos eixos Y e X. No caso da força F4, no eixo Y, eu vou ter aqui um valor negativo, é menos F4, porque olha o sentido da força. E como essa projeção da força F4 em Y também está direcionada para baixo aqui, ela também é negativa. Legal. Guardem essas equações. Então, eu tendo a projeção dessas forças nos eixos x e y, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma soma vetorial. Então, guardem as equações. Soma vetorial das projeções F1, F2, F3 e F4. Então, olha só. A força resultante em x, esse R aqui, gente, de resultante, vai ser igual a força F1 projetada em x, mais força F2 projetada em x, mais F3 projetada em x, mais F4 projetada em x. Ok, já fiz isso para a força resultante em x. O mesmo para a força resultante em y. Então, olha só, tem aqui R, a força resultante em y vai ser igual a força 1 em y, a força 2 em y, a força 3 em y e a força 4 em y. Quando eu falo em y, gente, é projetada no eixo y. Então, a força resultante aqui, a total aqui, a real que acontece aqui, vai ser o quê? Vai ser a força resultante em x mais a força resultante em y. E se eu quiser saber a intensidade da força resultante, basta usar Pitágoras. Quer dizer que a força resultante vai ser raiz quadrada da força resultante em x ao quadrado mais a força resultante em y ao quadrado. Porque aqui eu tenho praticamente o que? A força resultante é uma hipotenusa, a força resultante em x é um cateto e a força resultante em y é outro cateto. Bom, e agora? O que eu vou fazer com essas informações e com essas equações? Sempre é bom fazer um exercício para clarear a visão, para dar uma ideia do que está acontecendo e conseguir visualizar como utilizar. Então, vamos aqui começar um exercício. O exercício é esse aqui, gente. Detalhe, que a força resultante que seria que a força F1, a força F2, a força F3, mais qualquer outra força, tem que ser igual a zero. Ok, para que o ponto esteja parado, em equilíbrio. Então vamos lá. Sempre vou fazer um exercício muito legal. Um ponto material em equilíbrio. O que isso quer dizer, gente? Que esse ponto está parado, né? Está submetido à ação de 3 forças coplanares. Bom, essas 3 forças estão aplicadas em um plano bidimensional, por isso é coplanar. Então tá lá, F1, F2 e F3, como ilustrado na figura abaixo. Sabendo que F1 é igual a 10 newtons, olha só, a força F1 aplicada ao ponto P é 10 newtons. O seno de θ é igual a 0,6, quer dizer que é o ângulo entre a força F1 e o eixo x. O cosseno de θ é igual a 0,8. Então, o que o exercício quer? Determine a intensidade das forças F2 e F3. Na verdade, tal que mantenha esse sistema em equilíbrio, parado. Então, o F1 eu já sei, mas eu não sei quem é o F2 e quem é o F3, o valor deles. Então, como que eu consigo fazer isso agora, gente? Então, eu vou pegar essas 3 forças
e na origem eu vou colocar um plano cartesiano. Quer dizer que o ponto P vai ser a origem o ponto P, onde está aplicada as três forças, vai ser a origem de um plano cartesiano x e y. Então, o que eu vou fazer? Eu vi o seguinte, que a força F2 ela já está inteira no plano x. Então, eu não preciso fazer projeção dela. Ela já está atuando no plano x. E a força F3 ela já está atuando no plano y. O que isso quer dizer, gente? Que se não tivesse, por exemplo, vamos supor que não tivesse aqui a força F1 e F3, nenhuma das duas. Se fosse só a força F2 atuando no ponto P e de forma a deslocar esse ponto B, esse ponto P seria deslocado à esquerda. Ele não teria movimento na vertical, só na horizontal. E a mesma coisa se por acaso eu tirasse a força F1 e F2 daqui. O que aconteceria? Deixasse só a força F3. O ponto seria deslocado para baixo, no eixo vertical. Não teria movimento no eixo X. E se por acaso eu tirasse a força F2 e F3, o que aconteceria? O ponto se deslocaria na direção e sentido de F1 nesse caso. Só que, detalhe, eu posso falar o seguinte, que a cada deslocamento nessa direção, qualquer ponto nessa reta, desse vetor F1 aqui, ele vai ter uma projeção no eixo X e no eixo Y. Quer dizer que um F1 de X e um F1 em Y. Então, baseado nisso, eu vou usar aquelas equações que eu falei para vocês guardarem no início. Então, vamos lá. Então, está aqui. Primeira coisa que vocês têm que guardar, gente. Primeiro, vou trabalhar com o eixo X. Eu tenho aqui a força F1, 10 newtons. Aqui eu tenho o seno de θ, que é igual a 0,6, cosseno de θ, que é igual a 0,8. E o que eu quero? O F2 e o F3. Olha só que interessante, gente. No eixo X, para que esse ponto esteja em equilíbrio, nesse plano cartesiano, eu tenho que falar o seguinte, que a força resultante em x tem que ser igual a zero, para estar parado. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, a força resultante R em x vai ser igual às forças que estão atuando aqui no eixo x. Quais são as forças? Uma força é a projeção da força F1 em x, e a outra é a força F2, que já está no eixo x. Olha só aqui que interessante. Então, eu tenho aqui que a força resultante em x vai ser igual à força F1 em x, que é a projeção da força F1 em x, mais F2. Essas são o que eu estou trabalhando aqui agora. Então, olha só que legal. Então, o que eu faço aqui? Já viu, lembra quando eu falei para guardar aquela equação do começo? Então, vamos nela. F1 em x é igual a F1 vezes cosseno de θ. Então, olha só que legal. Então, eu vou aplicar aquilo lá. Eu sei qual que é o valor de F1. E eu sei qual que é o valor do cosseno de θ. Então, é só aplicar. F1 é igual a 10 newtons e o cosseno de θ é igual a 0,8. Então, agora fica fácil. Então, F1 em x vai ser igual a 8 newtons. Então, aonde que eu volto aqui agora? Eu volto o seguinte. Eu sei que a força resultante em x tem que ser igual a zero. E o F1 projetado em x eu já calculei, 8 newtons. Então, F2, a força F2 que está atuando no eixo x vai ser igual a F2 igual a menos 8 newtons. Ok, é lógico. F1 de x é igual a 8 newtons. F2, 8 newtons negativo. Quer dizer que no eixo x não está tendo deslocamento. O ponto P está parado. Então, agora, vou para o eixo y. Então, no eixo y, o que vai acontecer? A força resultante em y vai ter que ser igual a zero. Quer dizer que no eixo y também não há movimentação. Então, eu vou identificar quem está atuando no eixo y. Quer dizer que no eixo y, o que eu tenho? Eu tenho a força F1 projetada em y, ou F1y, e tenho para baixo aqui a força F3, que ela já está no plano y. Então, ela não é uma projeção, ela já está atuando lá. Então, olha só, eu vou usar aquela equação
que eu vi lá para o eixo Y, só que agora é seno. Quer dizer que a força F1y é igual a F1 seno de θ. Então vai ser igual a 10 vezes 0,6. Nesse caso, a força F1 projetada em Y é igual a 6 newtons. Então, eu sei que a força resultante em Y tem que ser igual a zero. F1y é igual a 6. Então, a força F3 vai ser igual a menos 6 newtons. Quer dizer que eu tenho 6 newtons para cima e menos 6 newtons para baixo. Então, assim, eu acabei o exercício, quer dizer que eu já achei o valor de F2 e F3. Muito obrigado pela atenção. Deixe seu comentário, qualquer coisa que você queira dar como sugestão, e muito obrigado.